Esse é o tipo de vídeo que eu preciso fazer uma pequena introdução para situar você dentro desse assunto, para tu ter um entendimento maior. Primeiro, eu sou uma pessoa que fala aqui no YouTube sobre estilo de vida e crescimento pessoal, sempre por vias realistas e sem nenhum positivismo artificial. Número 2, eu tenho como base a filosofia. E tem uma filosofia específica que norteia o desenvolvimento pessoal e a arte de viver a melhor vida possível, que é o estoicismo. O estoicismo é muito amplo, então eu comecei a fazer vários vídeos tratando desse assunto. Um desses vídeos é o Memento Mori, um vídeo feito há uns meses atrás, que explica que a consciência sobre o fim da vida nos traz para o momento presente. Depois foi feito um vídeo sobre o Memento Vivere, que é você ter aquela consciência de que está realmente vivo, já que isso não é para qualquer um, e não é qualquer um que tem essa consciência de que viver e estar vivo são coisas diferentes. E esse vídeo, Memento Vivere, foi o último vídeo, o vídeo anterior postado nesse canal, onde se explicou sobre a corrida dos ratos e que a diferença entre viver e estar vivo é transcender essa corrida dos ratos. Essa seria uma das soluções para transcender tudo isso. Mas não foi o suficiente e demandou fazer um vídeo específico sobre a corrida dos ratos. Eu imagino que você já saiba o que seja a corrida dos ratos, mas se você não sabe, me deixa te explicar. A corrida dos ratos é como se fosse uma engrenagem. É o nível 1 da Matrix. São pessoas trabalhando para comprar alguma coisa, para satisfazer algum desejo que elas nem têm de verdade, mas implantaram esse desejo na cabeça delas. O filme Clube da Luta retratou muito isso com aquela frase famosa: temos empregos que não gostamos para comprar coisas que não precisamos. As pessoas que estão imersas na corrida dos ratos são aquelas pessoas que gastam todo o seu tempo e toda a sua energia para ir para o trabalho, perdem quase a metade da vida se deslocando até o trabalho e aí perdem mais da metade da energia da vida no trabalho em si, que elas não gostam, mas elas precisam de dinheiro, é claro, e assim vai seguindo a vida. Nunca o dinheiro é o suficiente. Quando essa pessoa ganhou um dinheiro a mais do que ela ganhava, conseguiu um aumento, automaticamente ela acha que ela tem que subir o padrão de vida dela, e aí os custos de vida, os gastos e os luxos sempre crescem proporcionalmente ao que ela ganha, fazendo com que ela nunca consiga ter dinheiro, ter fundos e conforto financeiro. E aí ela vive nesse ciclo. E é claro que isso não é só dinheiro, é um ciclo de desejos, um ciclo de esforço, ou seja, a energia que ela bota, por exemplo, no trabalho, não é proporcional ao benefício. Isso é só um exemplo, porque a energia que ela bota no relacionamento não é proporcional ao benefício que o relacionamento traz. E aí tu se pergunta, então não é relevante ter relacionamentos hoje em dia? Não é relevante ter amizades, não é relevante ter um trabalho e se esforçar nele? Claro que é relevante, você precisa de um trabalho, de uma renda e precisa até, em certo ponto, de um relacionamento, de contato com pessoas e precisa das coisas normais da vida. A diferença é como você interpreta isso, é como você interpreta essa realidade, como você age sobre essa interpretação. Mas antes de falar sobre como transcender a roda dos ratos, eu tenho que falar o porquê transcender, senão não vai fazer sentido. O que eu quero que tu tenha agora é uma consciência de que tudo no mundo atual é uma troca. O teu trabalho é uma troca de tempo ou energia vital por dinheiro. As pessoas compram o seu esforço, sua energia vital ou compram o seu tempo. É sempre assim. Só que isso é tão normal que as pessoas nunca se questionam. E o fato aqui de se questionar sobre isso não quer dizer que isso seja errado, que você tem que parar de fazer isso e viver uma vida de hippie. Claro que não. Pensa comigo, num país não tão desenvolvido, o preço do tempo das pessoas e o preço da energia vital delas é sempre menor do que o benefício que elas ganham.
do que elas ganham em troca. Não o número do salário, o número em dinheiro, né? O dinheiro em números, mas o que esse dinheiro pode comprar, o que esse dinheiro pode proporcionar para ela. A liberdade financeira, né? E a questão de como transcender tudo isso, que seria sair do nível 1 da Matrix, a gente tem que voltar lá no passado, uns 400 anos antes de Cristo, e falar de Buda. Siddhartha Gautama, antes de ser Buda, era, em primeiro lugar, um filósofo que passou por altos e baixos, né? E formulou a sua filosofia. Para manter essa filosofia organizada, ele criou as 4 nobres verdades de Buda, das quais algumas delas nos interessam muito aqui. Uma das nobres verdades de Buda dizia que a vida é um mix de dor e prazer. O prazer é apenas um intervalo entre uma dor e outra. A vida é sofrimento. E Buda está certo, de acordo com o que eu penso. Você pensa assim também? Uma outra nobre verdade de Buda é que esse sofrimento, ele existe por um motivo. Qual motivo? O desejo. E o ego é quem cria esses desejos. O ego cria desejos, nós sofremos porque nossos desejos não estão satisfeitos. Por exemplo, tá um sol do caralho aqui. Eu tô sofrendo, porque eu não gosto muito de calor. Eu desejo sair do calor, mas eu vou ficar aqui até terminar o vídeo. O desejo gera sofrimento. Não é o sol, não sou eu. É o meu desejo de sair daqui. O calor vai esquentar de qualquer jeito. Agora, o quanto eu sofro por isso é responsabilidade minha. A melhor maneira que as pessoas encontraram para organizar a sociedade foi criando um mundo onde se compra o tempo delas, se compra a energia delas, vulgarmente chamado de capitalismo. E claro que isso não é uma coisa ruim, é o único jeito que funciona. A Matrix do mundo atual tem uma engrenagem, e essa engrenagem roda, e à medida que ela roda, ela cria desejos nas pessoas. E dentro de você tem outra engrenagem, imagina uma engrenagem montada na outra agora. Dentro de você tem uma outra engrenagem menorzinha, e à medida que ela roda, cria desejos. E os dentes dessas engrenagens, quando se encontram, é uma gerando desejos para poder continuar rodando, e você satisfazendo e criando esses desejos para continuar rodando. Transcender a corrida dos ratos é sair dessa engrenagem, sair, ficar de fora da rodinha. Pelo fato de nós estarmos falando aqui, de certa maneira, de dinheiro, finanças, uma das maneiras é a liberdade financeira. Só que esse canal não é de finanças e nem de empreendedorismo. Então eu tenho que me deter a falar sobre o intelecto. Então eu convido você a pensar sobre si mesmo, de onde vêm os seus desejos. Esses desejos precisam ser satisfeitos por quê? Por que uma pessoa, quando sai de casa, tem o desejo de fazer uma compra de um produto sem não precisar realmente desse produto? Por que existe nas pessoas um sentimento de consumismo? Por que as pessoas fazem uma faculdade apenas pelo diploma e não pelo conhecimento? Por que as pessoas se comparam, principalmente a vida financeira delas, a carreira delas, com as outras pessoas ao redor delas? Por que elas têm que ter a sensação de provar para as pessoas ao redor delas que elas foram bem-sucedidas financeiramente ou na sua carreira? Ou até mesmo provar para a família, né? Por que existem esses desejos? São esses desejos, claro, muitos outros, mas esses principalmente, que mantêm você dentro da roda do hamster. No momento que você entender que não precisa provar nada para ninguém, que não precisa, que a aprovação das outras pessoas não muda nada na sua vida, que não precisa se comparar porque ninguém liga e as outras pessoas também estão se comparando e tudo, no final das contas, é uma grande comparação, é um grande Instagram da vida real, não faz mais sentido. Não faz mais sentido participar dessa rodinha. E a única coisa que faz sentido é uma busca de talvez liberdade financeira, uma busca de liberdade espiritual, uma busca de liberdade intelectual principalmente, e também liberdade de tempo, liberdade geográfica e infinitas liberdades que você vai conquistando ao longo dos anos em uma jornada de evolução. Essa é a saída da corrida dos ratos. Essa é a saída do nível 1 da Matrix. É claro que tem outros níveis. É claro que você tem que me acompanhar. E é claro que à medida que eu vou aprendendo, eu vou ensinando você também. Há 5 anos atrás,
eu falei sobre a primeira liberdade, a liberdade do ego. Chamei de morte do ego. É claro que o ego não morre. O ego você domina, e quando domina você usa ele ao seu favor. É uma grande liberdade deixar de ser escravo do ego. Obrigado pela sua atenção. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo, se fez algum sentido, se teve alguma utilidade para você. Concorda com o que eu falei aqui? Entendeu o que eu falei aqui? Por gentileza, comenta se concorda, comenta se entendeu, para eu saber se eu estou me expressando bem. Um abraço.